Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Terminamos na semana passada a série de exposições nas cartas de Pedro. E vamos dar continuidade, iniciando hoje a primeira epístola de João. Primeira João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Meus irmãos, nós estamos numa série de exposições nas epístolas ou cartas gerais. Já tivemos aqui uma série de estudos na epístola de Tiago, passamos pelas cartas de Pedro e hoje estamos iniciando essa exposição da primeira carta de João. Interessante que essas cartas de João, elas, por muitos estudiosos, não são consideradas epístolas, porque elas são muito curtas, pequenas, comparadas a outras cartas. Porém, elas têm um peso em sua mensagem tão importante quanto as demais cartas que foram escritas. João é o mesmo João que escreveu o Evangelho. É o mesmo escritor que escreveu o Evangelho de João. E nessas cartas, João vai reafirmar muito daquilo que já vinha dito nos Evangelhos. Porém, ele vai tratar nessas cartas sobre uma demanda específica, sobre um problema específico que estava acontecendo em algumas igrejas que ficavam em algumas casas naquela época. Estava havendo um grupo que era dissidente do cristianismo, ou seja, que havia se afastado da fé cristã, se afastado da ortodoxia cristã e estava proclamando outras mensagens, outras verdades, estava proclamando outras coisas que não tinham nada a ver com a verdade de Deus. Estavam inclusive negando a divindade de Cristo. Estavam inclusive negando que Cristo, ele era verdadeiramente Deus, o Deus encarnado. Então, esse grupo, ele começou a se levantar no meio de alguma daquelas igrejas que estavam debaixo da coordenação de João. E João escreve essas cartas justamente para orientar os irmãos daquelas igrejas a terem cuidado,
a terem a devida diligência com relação à preservação da sã doutrina, da mensagem verdadeira. Terem cuidado com essas pessoas que estavam tentando de alguma maneira desvirtuar, perverter a verdade de Deus. E para fazer isso, ele começa aqui no capítulo 1, enfatizando a mesma coisa que ele enfatizou no início do seu evangelho. Ele vai falar, claro que usando outras palavras, sobre a divindade de Cristo. O fato de Cristo, ele ser Deus, ele estar com Deus, e ele ser o verbo de Deus que tomou forma humana, a qual manifestou-se, e essa manifestação tornou-se notória e conhecida por todos aqueles que estavam ali, por todos aqueles que conviveram com ele. Então ele mais uma vez vai falar sobre isso, quando ele diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, ou seja, aquele que era, aquele que estava na eternidade, aquele que estava com Deus, aquele a qual mesmo tendo a mesma condição de Deus, mesmo sendo Deus tanto como o Pai, ele manifestou-se a ponto de nós vermos, a ponto de nós conhecermos, a ponto de nós presenciarmos essa manifestação. E ele vai dizer, a qual vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou seja, ele está falando sobre a manifestação de Cristo e a experiência que eles tiveram, a experiência pessoal que eles tiveram com a manifestação, com a encarnação do Verbo. Nós vimos, nós tocamos, nós presenciamos, nós conhecemos de fato aquele que encarnou, que veio de Deus, encarnou, manifestou-se entre nós, a fim de cumprir a vontade do Pai. E ele continua dizendo, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vimos, nós anunciamos. É com base nessa experiência, nesse conhecimento pessoal, nesse conhecimento vivo, que nós hoje estamos diante de vocês falando desta verdade. Esta verdade não é só uma ideia, não é só uma teoria, não é só um sistema de crenças. Essa verdade é uma pessoa, essa verdade é o Verbo de Deus que tomou forma humana e que manifestou-se entre nós, a fim de que hoje nós tivéssemos a capacidade de anunciá-lo a vocês. Não estamos falando de qualquer história da carochinha, não estamos contando qualquer mito, não. Nós estamos falando de uma verdade que permanece para sempre. No versículo 3 ele vai dizer, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que o vínculo de comunhão entre os verdadeiros cristãos, entre os verdadeiros filhos de Deus, entre os verdadeiros salvos de Cristo, é justamente este conhecimento que nós temos de Cristo por meio da sua palavra. Este é o vínculo de comunhão que une a igreja hoje e uniu a igreja no passado. O mesmo vínculo de comunhão que uniu a igreja no passado é o mesmo que une a igreja hoje. Estamos unidos aqui não por outras razões que não seja a pessoa, a obra e a mensagem de Cristo. Estamos reunidos aqui porque estamos motivados, estamos aqui na expectativa de sermos ministrados pela verdade viva de Deus. E continuando, ele vai dizer, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Oh, aleluia! Ele fala aqui que este conhecimento da verdade de Deus revelada em Jesus Cristo é algo que deve proporcionar gozo ao nosso coração, prazer ao nosso coração.
O conhecimento desta verdade viva deve trazer alegria, deve trazer ânimo, deve trazer regozijo às nossas vidas. E fazendo uma ponte para a nossa realidade, muitas vezes a gente está na igreja, mas não sente regozijo no Evangelho. Muitas vezes a gente vem para a igreja na expectativa que aconteça alguma coisa, algum anjo desça do céu, alguma coisa subliminar aconteça, alguma fumaça, alguma coisa espetacular aconteça. Muitos têm ido para a igreja hoje em dia atrás do espetacular. Porém, aquilo que deve motivar o nosso coração e deve trazer alegria ao nosso íntimo é o fato de nós conhecermos a Cristo e Cristo nos conhecer, nos salvar, nos amar e nos resgatar da morte e do pecado. O que deve trazer gozo ao nosso coração é isso. Nós devemos vir para a igreja, nós devemos nos reunir como povo de Deus, porque nós conhecemos verdadeiramente o Deus manifesto em seu Filho Jesus Cristo. Nossa alegria é essa, ou pelo menos deve ser essa. E João estava dizendo à igreja aqui: olha, vocês devem sentir gozo pelo fato de conhecerem esta verdade, de conhecerem a manifestação daquele que estava com o Pai na eternidade e que se fez conhecido a fim de nos dar uma alegria especial, uma alegria que excede o nosso entendimento, uma alegria que vai muito além de qualquer outra coisa que a gente vem experimentar neste mundo. A alegria de conhecermos a Cristo é a alegria que transcende a qualquer outra conquista nesta terra. Podemos ter muitas conquistas a realizar, ou já temos realizado muitas coisas, porém nada se compara com a alegria de conhecermos verdadeiramente a Cristo como Senhor. Eu sempre gosto de lembrar de um hino que nós temos no nosso cantor, nós temos no nosso cenário pentecostal, que eu ouvi esse hino a primeira vez no ciclo de oração lá na Igreja da Irmã Esté, em UR10. Sendo cantado e tocado de uma maneira bem simples, mas de uma maneira muito impactante. A gente lembra da época dos primórdios da igreja, quando a igreja não tinha muito disso aqui, pastor Levi, de estrutura, de som, de tudo isso aqui, mas a igreja era um grupo de pessoas que estava reunido ali na simplicidade, estava reunida ali, muitas vezes sem ter muita condição, sem ter muitos meios, mas estava ali reunido, alegre, regozijado no Senhor e louvando a Deus, não pelas bênçãos que estava pleiteando, mas louvando a Deus pelo fato de Jesus ter salvado, curado, libertado, pelo fato de Jesus ter transformado, pelo fato de Jesus ter batizado com o Espírito Santo. Oh, meu irmão, como isso é bom e como isso muitas vezes está em falta nos nossos dias. Como essa alegria do Espírito está em falta em nossos dias. Como nós burocratizamos a nossa fé. E nós muitas vezes sentimos a necessidade de termos esse regozijo no Senhor. A gente evoluiu muito como igreja no tocante à estrutura. Mas parece que à medida que a gente evoluiu enquanto estrutura, nós declinamos, decaímos em aspectos fundamentais como a nossa espiritualidade e a nossa alegria no Senhor. Hoje em dia tem que ter alguma coisa diferente para o culto ser bom. Nós precisamos entender que basta o fato de termos a certeza no nosso coração de que Jesus nos salvou, de que Jesus nos ama e de que Ele está presente em nosso meio. O hino que eu falava, ele diz: a minha alma está cheia de paz. Quanta gente tem buscado em Deus paz na alma. Quanta gente tem ido para tanto lugar, quanta gente tem buscado em tantas coisas, mas não tem conseguido paz na alma, porque só há uma forma de nós termos paz na nossa alma, é nós termos a certeza
de que somos salvos em Cristo Jesus, de que estamos ligados nele, de que estamos firmados nele, de que ele é a nossa porção, a nossa herança, o nosso Senhor. Só há este caminho para que nós venhamos a ter paz na nossa alma. Quer ter paz na alma? Então, busque satisfação no Senhor, porque só Ele pode proporcionar essa paz na sua alma, esse regozijo no seu coração. Não perca tempo criando expectativas em homens, em situações, em movimentos. Não perca tempo com isso. Busque se regozijar no Senhor e no poder da sua mensagem. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A palavra luz, ela comumente na Bíblia, ela está ligada à verdade. A palavra luz comumente está ligada à verdade. Ou seja, estar na luz é estar na verdade. Andar na luz é andar na verdade. As trevas, elas comumente estão ligadas na Bíblia à mentira, ao engano e ao pecado. Todo aquele que não está na luz, não está na verdade. Todo aquele que não anda nas veredas do Senhor, ele está em trevas, ele está na escuridão, ele está no engano, ele está no pecado, ele está no caminho de destruição. Por isso que João faz este paralelo, um paralelo que é muito comum à literatura joanina. Por quê? Porque João, ele lidava com um grupo de opositores à fé cristã chamados de gnósticos. E os gnósticos gostavam muito de usar essas palavras, esses trocadilhos, luz e trevas. Gostavam muito de usar esses termos aplicando a sua doutrina. Porém, João, ele pega esses termos e ele utiliza aqui na sua carta para exemplificar que a luz que ele está tratando aqui não é uma luz interior, não é uma luz do meu eu, do meu íntimo, não é uma luz simplesmente de uma sensação ou de uma capacitação humana, mas a luz que ele está tratando aqui é a luz da verdade de Deus que manifesta-se em Cristo Jesus. E que todos aqueles que não estão nesta luz estão em trevas, porque estão perdidos no pecado, estão perdidos no engano. Ele vai dizer no versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A luz, ela não é somente uma marca daquilo que é verdadeiro e daquilo que manifesta a pessoa de Deus por meio de Cristo, que ama a verdade no íntimo, como o salmista Davi vai dizer no Salmo 51, mas ela também contribui para que nós venhamos a ter comunhão uns com os outros. Andar na luz, andar na verdade, andar em Cristo, andar para a glória de Deus, é ter uma vida que promove essa verdade de forma relacional, na convivência uns com os outros. Porque se andamos na luz, como o Senhor, como Deus Todo-Poderoso na luz está, esta luz, consequentemente, ela vai iluminar aonde e a quem nós alcançarmos. Não há como essa luz ela não fazer a diferença na nossa vida. E fazendo mais uma ponte com relação a nossos dias, muitas vezes as pessoas elas param a mim e a você e elas fazem o seguinte comentário: rapaz, você está diferente hoje. Não sei explicar, mas parece que tem uma luz sobre você. Parece que tem algo diferente sobre você, algo reluzente, algo que está resplandecendo. Eu não sei explicar. Isso aí, meu irmão, é a luz do Evangelho na sua e na minha vida. E essa luz, aonde nós chegarmos, ela vai refletir.
Aonde nós chegarmos, ela vai impactar. Aonde nós chegarmos, ela vai influenciar. Aonde nós chegarmos, ela vai cumprir o propósito pelo qual Deus a designou. Esta luz, ela não pode simplesmente ser distorcida. Ela não pode ser simplesmente apagada. Essa luz não pode ser simplesmente anulada. Não, essa luz, ela é algo que provém do próprio Deus, da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, porque ela provém da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, essa luz, ela vai agir conforme a vontade de Deus. Os discípulos no passado, quando eram questionados, quando eram intimidados, quando eram afligidos pelos religiosos e pelas autoridades da época, eles passaram por situações aonde a luz do Evangelho, a luz da verdade de Deus, revelada em Cristo, foi manifesta através deles. Paulo vai chegar em um momento para falar com uma autoridade romana, e ele, segundo a sua postura e a sua eloquência no tocante à palavra de Deus, ao conhecimento da verdade, ele vai se posicionar de tal forma que aquela autoridade romana vai dizer: olha, Paulo, quase que você me persuade a aceitar essa sua fé. Quase. Por pouco você não me convence. Por pouco você não me traz para o seu lado. Porque não tem como a luz do Evangelho ela ser desprezada na vida daquele que é verdadeiramente um filho de Deus, daquele que é verdadeiramente alguém comprado e lavado no sangue de Jesus. E caminhando aqui para o final, versículos 8, 9 e 10, ele vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João vai falar aqui que uma das consequências de termos uma experiência verdadeiramente com o Evangelho de Jesus Cristo, com a luz que ele reflete, com a clareza da verdade transformadora de Deus, uma das consequências dessa experiência é justamente nós entendermos a nossa condição de pecadores. É semelhante à experiência de Isaías. Quando Isaías viu o céu aberto e viu toda aquela maravilha, ele não pensou muito e afirmou: ai de mim, porque vou morrer. Essa visão, essa glória, tudo isso é demais para mim, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, toda a experiência com a luz do Evangelho, com a luz da glória de Deus, com a luz da presença de Cristo, toda a experiência com este Evangelho, com esta verdade, ela traz à nossa mente a consciência de que somos pecadores, a consciência inequívoca de que somos pessoas que estamos caminhando para o lago da perdição. Porém, ela também nos traz um outro recado, que se confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. À luz do Evangelho, a verdade de Deus revelada em Jesus Cristo não despreza o fato de sermos pessoas caídas, não despreza o fato de termos vivido uma vida de práticas que não agradam a Deus. Porém, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor, Ele nos elege em Cristo, quando somos escolhidos por Deus para vivermos uma vida segundo a sua vontade, Ele nos conscientiza que é necessário que nós confessemos os nossos pecados, abandonemos os nossos pecados, para que então possamos verdadeiramente andar na luz. Não podemos andar na luz sem antes termos uma consciência de que somos pecadores,
de que precisamos confessar e de que precisamos buscar o perdão de Deus provido em Cristo. Porque somente assim nós alcançaremos a graça da salvação. Somente assim. Não adianta a gente pensar que porque a gente tem não sei quantos anos de crente, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo. Não, não tem, meu irmão. A Bíblia ela não abre precedentes para isso. Diante dos homens isso pode até valer de alguma coisa, mas diante de Deus isso não vale. O Senhor, Ele coloca de forma objetiva em sua palavra, que não há como termos uma experiência verdadeira com o Evangelho de Jesus Cristo, com esta luz que encandeia toda e qualquer trevas que está manifesta fora ou dentro de nós, sem termos a consciência de que somos pecadores, que precisamos nos arrepender e que precisamos nos render aos pés de Cristo. Não tem como. Tempo de igreja, liderança, ministério, nada disso é suficiente para nos garantir a graça, o perdão gracioso de Deus. Só somos perdoados verdadeiramente quando temos consciência dos nossos pecados e dizemos a Deus: Senhor, me perdoe. Senhor, eu não quero viver mais dessa forma. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais viver desta maneira. Eu não quero mais viver esta vida, mas eu quero viver uma vida definitivamente para o louvor da Tua glória. Eu quero viver uma vida verdadeiramente para Te glorificar em todos os aspectos, em todas as ocasiões. Mas eu preciso que o Senhor me perdoe, que o Senhor me transforme, que o Senhor me faça de novo, que o Senhor possa me dar uma nova forma, e através dessa nova forma o Senhor possa colocar o seu Espírito e me preparar para viver em novidade de vida. Versículo 10: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Fazemo-lo quem? Dizemos ao Senhor que Ele é mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se negarmos os nossos pecados, nos afastamos cada vez mais da presença de Deus, nos afastamos cada vez mais da vontade de Deus, nos afastamos cada vez mais daquilo que Deus quer para nossas vidas. Quanto mais a gente resiste ao fato de assumirmos os nossos pecados e nos arrependermos deles e buscarmos em Deus o perdão, mais distante estamos da presença de Deus, mais distante estamos da graça de Deus, e mais distante estamos de sermos vasos escolhidos para que Ele possa fazer a sua vontade. É necessário que nós venhamos a refletir sobre essa questão, porque é uma questão importante. Foi importante para a igreja no passado e é importante para a igreja em nossos dias. Foi importante para aqueles irmãos que estavam enfrentando uma crise, onde muitos se afastaram porque abraçaram uma outra palavra, abraçaram um outro evangelho, abraçaram uma outra fé. E esses irmãos que permaneceram precisavam ser novamente redirecionados a permanecer na mesma fé, no mesmo amor, na mesma doutrina, na mesma verdade. Então João, ele nos traz esses ensinamentos. Primeiro, meus irmãos, o evangelho que nós conhecemos, o evangelho que nos foi apresentado, é um evangelho que tem Cristo como centro da sua mensagem, o Verbo encarnado, o Deus revelado. Este é o evangelho que nós conhecemos, este é o evangelho que nos alcançou, este é o evangelho que nos salvou, o evangelho que encontra a suficiência da obra em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos entender que é com base neste evangelho que nós devemos buscar uma vida na luz do Senhor. Somente quem vive uma vida fundamentada nesta verdade anda na luz do Senhor. E andar na luz do Senhor também deve levar em consideração a nossa confissão diante do Senhor com relação aos nossos pecados e a busca pelo perdão e a busca pela reconciliação e pela restauração de Deus. E por último, como nós vimos aqui, é importante nós considerarmos que quanto mais nós
negamos os nossos pecados, quanto mais nós resistimos ao confronto da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, mais distante nós estamos da sua salvação. Por isso, que nós possamos andar na luz, possamos estar cada vez mais seguros, convictos e arraigados em Cristo, e que possamos, a cada dia, estar sensíveis a confessar diante de Deus os nossos pecados e buscar nele o seu perdão restaurador. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.